Queridos, Evangelho de João, capítulo 2. Lerei um texto muito comum, conhecidíssimo, e de uma forma simples, tentar extrair aqui algumas lições desta passagem do Evangelho de João. Diz assim: e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior é servido, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus, então, principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Eu quero então pregar nessa noite, nesse texto que fala sobre Jesus em Caná da Galileia. Jesus aqui é convidado para uma festa de casamento. Jesus havia começado o seu ministério e ainda ele estava escolhendo os seus 12 discípulos. E é muito provável que nesta festa Jesus estava apenas com 6 dos 12 que fariam parte do colégio, que fariam parte daqueles que o seguiriam de muito perto. Possivelmente André, João, Pedro, Tiago, Felipe e Natanael faziam parte deste momento em Caná da Galileia, em que ele está em uma festa muito importante. Jesus, assim como sua mãe, eles vão para esta região, mas o texto vai narrar o seguinte fato. Verso 2 do capítulo 2. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a sua mãe
lhe disse: não tem vinho. Existem algumas especulações a respeito desse texto, em que a mãe de Jesus vai alertá-lo da ausência de vinho. Alguns dizem que a mãe de Jesus trabalhava naquela festa. Outros dizem que aquela festa fazia parte, era dada por um importante membro de sua família. Mas o fato é que Jesus é informado de que havia acabado o vinho naquele lugar. Todos foram convidados. Todos estavam ali para uma festa. Mas dado o momento da festa, alguém disse: não tem vinho. O vinho era aqui símbolo de alegria. O vinho era símbolo de celebração. Era símbolo de festa. Mas a preocupação da mãe de Jesus, de Maria, em relação a acabar o vinho, era que neste momento a festa perderia o seu sentido. A festa perderia o seu propósito. Haveria comentários, haveria bochicho. Diriam: olha, tá vendo, fui numa festa e aí o anfitrião ele não soube preparar muito bem. Puxa vida, coisa chata. Seria algo ruim. E diante desta situação, ela vai simplesmente pensar no melhor para todos que estavam ali participando. E de uma forma clara, Jesus vai lhe responder as seguintes palavras no verso 4. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria que gostaria que naquele momento Jesus se dispusesse a resolver o problema dizendo: opa, fiquem despreocupados, vou fazer um milagre agora. Jesus devolve a pergunta, responde a observação de Maria, dizendo: olha, ainda não chegou a minha hora. Eu estou aqui começando o ministério, mas eu ainda vou manifestar grandes coisas, mas não é agora. Não é agora. Eu vejo aqui uma verdade bíblica, que é a seguinte verdade: Jesus nunca pulou etapas na sua vida e no seu ministério. Jesus nunca pulou etapas na sua vida e no seu ministério. Jesus sempre agiu baseado no tempo de Deus e na vontade de Deus. Aprenda, na vida, você não pode pular etapas. Faça essa pessoa que está do seu lado refletir, dizendo para ela: não pule etapas. Não pule etapas. O sábio escreveu dizendo: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Às vezes queremos estar em lugares que ainda não podemos estar. Às vezes queremos chegar a situações onde não estamos capacitados para vivê-las. Aprenda outra coisa:
na vida, agir segundo o seu tempo é um prejuízo. Agir segundo a sua vontade te fará a trilhar por caminhos difíceis, e estes caminhos só vão te levar ao prejuízo. Jesus agia segundo a vontade de Deus. O salmista, no Salmo 143, verso 10, ele escreve dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, e guia-me o teu bom espírito por terrenos planos. Por terreno plano. Aprenda a fazer a vontade de Deus e a aguardar o tempo de Deus na sua vida. Aprenda isso. Mas voltando ao texto, Maria, depois de ouvir as palavras de Jesus, ela vai dizer: olha, façam por favor, daqui por diante, exatamente conforme Jesus falar. Verso 5, sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E o texto a seguir vai dizer que havia 6 talhas, 6 barris, 6 lugares que colocavam água, capaz de armazenar cerca de 50 a 75 litros de água. Jesus vai dizer o seguinte, olha só, verso 6 em diante, o texto vai dizer: e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, 50 a 75 litros de água. O objetivo daquelas talhas, desse lugar que armazenava líquido, água na ocasião, né? Era para purificação das mãos, uma observação da religião da época, baseada no Antigo Testamento. Todo bom judeu zeloso, antes de comer, lavava suas mãos para impedir a contaminação de seu corpo. Todo judeu zeloso lavava suas mãos para impedir a contaminação de seu corpo. O próprio Jesus, certa vez, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer: olha, que adianta lavar as mãos, sendo que o que contamina não é o que entra, e sim é o que sai do homem. É o que sai do homem. Então a religião, neste momento, ela era observada através de seus rituais, através dos detalhes, práticas eram feitas aqui pelos judeus. E Jesus vai dizer o seguinte: olha, aquilo que é de uso da religião, aquilo que é de uso dos judeus, aquilo que os homens zelosos, os fariseus, aqueles que estão observando muitos princípios e costumes da lei, por favor, aquilo que eles utilizam para purificação externa, façam o seguinte: encham de água. Encham de água. Mas enche até a tampa. Enche tudo. E depois vamos ver o que vai acontecer. Nesse momento, eu acredito que Jesus está confrontando a velha religião cansada, que passava por problemas. O mundo esperava o surgimento de algo novo. Os profetas tinham dito: alguém virá. Deus tinha anunciado: alguém virá. Após isso, o verso 7 e o 8 vai dizer: enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. Disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala.
e o levaram. O que acontece a partir de agora foge à lógica. O que acontece no texto a partir de agora foge à lógica. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês. A fé, às vezes, foge à lógica. A fé, às vezes, foge à lógica. A ação de Deus, às vezes, contraria o natural, o racional. O poder de Deus confunde a sabedoria dos homens. É loucura isso. Acreditar nesse tipo de coisa tem que ser crente mesmo, meu irmão. A Bíblia está dizendo que Jesus manda encher talhas, recipientes com água, 6 lugares com água, pegar essa água e agora dizer o seguinte, ó, beba. Porque se o problema era a falta de vinho, está resolvido aqui o problema. Já pensou você diante desta situação? Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Jesus não tinha operado nenhum milagrezinho para você dizer, opa, está aí o Messias, aí está aí o profeta. Jesus não tinha feito nada disso. Aí ele chega para você e diz, ó, acabou o vinho. Eu tenho aqui um pouquinho de água. Toma, porque é melhor do que o que já foi oferecido até o presente momento. Toma tudo. Toma, é da de primeira qualidade, da primeira linha. O verso 9 vai dizer, e logo que o mestre-sala provou da água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Parece algumas festas de crente, oferece dole, oferece no início, o Samuel que não está aqui, mas ele levou uma tal de... Saburaque, meus irmãos. Ele levou para a gente beber saburaque. Sabe o que é isso? Alguém já experimentou saburaque e passou bem depois de experimentar saburaque? Não entendi? A saboraqui, piorou então o negócio. Não vamos, deixa aí, esse troço aí, saburaque, saboraqui, é de Jales. Pronto, vamos chegar por aqui. Já pensou? Aí chega no final, todo mundo foi embora, aí está lá o dono da festa, sabe, com os amigos, parece festa de crente, né? E aí, ó, é que nem churrasco, né? Guardei para a diretoria a picanha agora, né? Todo mundo comeu. Aí vem lá o cidadão com aquele pedaço de picanha, aí o pessoal dizendo, não quero mais, tô cheio. É mais ou menos o que estava acontecendo aqui, meus irmãos. Todo mundo tinha se empanturrado de beber, tinha comido, estavam satisfeitos. Aí vem os garçons servindo novamente. Deixaram o melhor para o final. Deixaram o melhor para depois. Deixaram o melhor agora para o fim de tudo. Puxa vida. Meus irmãos, até o presente momento, a religião da época, ela não produzia mais alegria, muito menos ela trazia satisfação para os seus seguidores. A religião não produzia mais encorajamento nas pessoas, em elas quererem buscar uma nova vida, um novo estilo de vida. Neste exemplo, neste milagre que Jesus está aqui
operando, ele está transmitindo uma mensagem de que agora está chegando algo novo para habitar dentro dos homens, e este algo novo vai trazer uma satisfação diferente, uma alegria diferente, algo jamais vivido, experimentado pelos homens. Jesus está apresentando aqui para os seus discípulos uma realidade de vida que seria agora a partir da sua vida, a partir do seu ministério, a partir dos seus princípios, da sua palavra. Ele está dizendo: eu vim para pôr um ponto final nesta religião morta, nesta religião falha, e dizer agora o seguinte: a minha vida produz vida, a minha vida traz alegria. Essas talhas faziam parte de um ritual religioso sem vida. Jesus mandou que enchesse completamente até em cima. Por completo. Por completo. E o texto vai dizer no verso 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. A partir daqui, os seus discípulos passarão a viver um tipo de vida que eles não imaginavam. Eles presenciariam coisas que eles não imaginavam. E aqui eu aprendo algumas lições que eu quero transmitir à igreja nessa noite, de uma forma muito clara e objetiva. Lições importantes para aplicar em nossas vidas. Preste atenção. Primeira lição. Abandone a religião que não te leva a uma novidade de vida. Abandone a religião que não te leva a uma novidade de vida. Pelo que vejo aqui, todos são evangélicos. Amém? Todos aqui. Todos são cristãos. E aí talvez você diga: pastor, mas eu faço parte já da igreja. Eu faço algumas orações. Olha, pastor, eu estou tão bom que eu até conheço alguns textos bíblicos. Mas vem a seguinte pergunta a você que me ouve nessa noite. A religião que você professa aqui nessa noite, tem produzido em você algo diferente em relação a quando você não participava de nada? Pastor, mas eu não sou religioso, eu sou crente. Você é religioso. Você é religioso. Você faz parte da religião protestante. Você é um evangélico. Você é um crente. Você é um canela de fogo. Você pode usar o adjetivo que você quiser. Você é crente. Você está inserido num contexto religioso. Aí a pergunta que eu te faço é: a religião que você está vivendo, ela tem produzido em você algo diferente em relação a quando você não participava dessa religião? Segunda questão. Internamente, seu coração divide espaço com sua fé, sua incredulidade, seu pré-julgamento, sua vida dupla, seu liberalismo excessivo. O teu coração é dividido por todos esses pontos: sua fé,
sua incredulidade, seus pré-julgamentos, sua vida dupla e seu liberalismo excessivo. Nós estamos vivendo um período que tem um monte de gente dizendo: olha, pastor, puxa, aquilo que no passado diziam que era problemático, que era errado, nós evoluímos e sabemos lidar agora com alguns problemas de forma que não abala a nossa fé. Estive pensando, e é verdade, Deus julga as intenções do nosso coração. E os homens observam as nossas ações. Deus julga a intenção do seu coração. Deus julga o que está se passando aí dentro de você. Deus conhece. Eu acredito num Deus misericordioso. Mas eu acredito num Deus justo. Eu acredito num Deus que age com justiça e não deixa nada em oculto e não deixa nada escondido. Ah, pastor, você está querendo dizer que se Deus tiver que me punir, Ele vai punir? Eu não creio num Deus assim, pastor. Eu creio num Deus justo, que vai agir como Pai. E o Pai, se tiver que repreender, Ele vai repreender. E o Pai, se tiver que colocar de castigo, Ele vai colocar de castigo. E o Pai, se tiver que dar umas palmadas, Ele vai dar umas palmadas. Se tiver que tirar aquele brinquedinho que tanto filho gosta, Ele vai tirar. Ele vai tirar. Ou você pensa que só você pode fazer isso com os teus filhos? Hã? Ou você pensa que só você pode agir assim? Não, Deus não vai agir como eu ajo com os meus filhos. A relação é igual. Todo mundo que abre brecha para viver um estilo libertino se deforma espiritualmente. Entenda isso. Todo mundo que abre possibilidades para viver um estilo libertino, uma liberdade excessiva, sem limites espirituais, sem limites em relação à fé, sem limites em relação à Bíblia, deforma a sua vida espiritualmente. Por isso que tem um monte de gente vivendo deformado espiritualmente. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Coríntios: olha, existem entre vós muitos enfermos, porque são os que estão dormindo, que não se autoanalisam, que não fazem uma verificação sobre suas atitudes, seu estilo de vida, seu comportamento. Abandone a religião que não te leva a uma novidade de vida. Quando o apóstolo Paulo diz: eu sou de Cristo, ele também diz: olha, ele está em mim, eu estou nele. Ele quer dizer que agora ele não leva mais a vida que antes ele levava, mas ele leva uma vida segundo os padrões de Cristo. Segundo os padrões de Cristo. Meu irmão, você que está aqui nessa noite, e que o seu coração pulsa por fazer a vontade de Deus, saiba o seguinte: o Evangelho para você que tem este coração não tem sido uma filosofia, e sim um estilo de vida.
Você que está aqui nessa noite, que o seu coração está pulsando para você viver um estilo de vida, viver uma vida que agrade a Deus, saiba que Deus vai honrar a tua fé, saiba que você está sendo cheio plenamente da vida de Deus, e esta é a vontade de Deus para você. Segunda verdade que vejo neste texto: Jesus quer encher a sua vida na totalidade com algo novo. Repita comigo: Jesus quer encher a minha vida. Ah, meu irmão, acredita nisso. O Senhor quer encher a tua vida. Eu sinto a graça de Deus, eu sinto o poder de Deus, eu sinto a unção de Deus aqui neste altar. Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. Aleluia. Gente, isto é preocupante. Porque hoje fazemos parte de um grupo de pessoas que têm preferido viver parcialmente a fé, por estarem tão envolvidas com suas próprias vidas. Eu vejo que às vezes esse sistema religioso, esse sistema que vivemos nos consome, nos engana. E eu afirmo o seguinte: a igreja, em muitas questões, está sendo enganada. Os crentes estão sendo enganados. A proposta do Evangelho não é o sucesso de homens, mas o sucesso da mensagem da cruz, a novidade de vida. Gente, a proposta do Evangelho para nós não é que você venha abandonar o seu casamento, não é que você venha abandonar os seus filhos, não é que você venha se esquecer da sua família. Porém, escute isso, rasga o teu coração, deixa essa semente cair na boa terra, ouça isso nessa noite. Os exemplos bíblicos de todos aqueles que decidiram por Cristo, eles fizeram duras escolhas que os colocavam cada vez mais perto de Deus, através do Espírito de Deus, e cada vez mais distantes das paixões desse mundo. Abra os seus ouvidos. Foi isso que aconteceu. Abra os seus ouvidos. Foi esta mensagem que levou em uma única noite, em um único dia, mais de 3.000 pessoas a se renderem ao Evangelho de Jesus. Foi por esta verdade que levou centenas de homens a morrer nos campos missionários, para que a palavra de Deus chegasse ao teu e ao meu coração. Foi esta verdade que rompeu com as estruturas deste século, deste mundo, fazendo com que o Evangelho tivesse aqui, no teu colo aí hoje, nas tuas mãos, você pudesse levantar a mão e dizer aleluia. Foram pessoas com este espírito, foram pessoas com este coração. A minha pergunta e o meu receio é: Deus, quem o Senhor está levantando com este coração, disposto a decidir por Cristo, fazendo duras escolhas? Quem está se levantando e se dispondo a viver o Evangelho? Quem? Às vezes eu vejo em nós crentes um grande paradoxo.
entramos na igreja, dizendo que renunciamos tanta coisa, cantando às vezes, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres, e o que mais que diz a canção? E das minhas vontades, abro mão, eu abro mão. Vai dizer que você nunca cantou isso, vai dizer que você nunca falou isso. Ó Deus, é domingo à noite, são exatamente 8 horas, eu cheguei aqui 6:30, eu cheguei aqui há um tempo, já faz 1 hora que eu estou aqui na igreja, eu estou me esforçando ao máximo, estou dando tudo hoje, Deus, tudo. Nós estávamos em uma coinoria e falamos isso. Você já fez conta de que você não dá o dízimo nem do teu tempo semanal para Deus? Não, pastor, mas eu venho aqui no domingo, são 2 horas, e quando você resolve falar muito, são 2h30. Pastor, mais do que isso, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Eu quero, Senhor, eu quero. Mas fala a verdade. Que esforço nós temos de vir para a igreja? Quem te pediu de estar aqui nessa noite? Ah, pastor, você não sabe, eu saí de uma festa. Oh, que impedimento, meu Deus do céu. Você não sabe, pastor, eu recebi um convite. A gente vive um paradoxo em relação ao que nós queremos e o que de fato vivemos no nosso dia a dia. Nós vivemos um paradoxo, dizendo, Deus, enche minha vida, enche quem está perto de mim. Um exemplo. Senhor, salva o meu marido, salva a minha esposa, salva o meu filho, quem quer que seja. Aí a pessoa é salva. Aí depois de alguns meses, a pessoa está lá no culto de quarta, no culto de terça, no culto de quinta, no culto de segunda. Está de segunda a domingo, está indo na igreja, está lá buscando ao Senhor. Desse jeito não dá. Nós vamos nos separar. Você só quer Deus, você só quer o Evangelho, você só quer Cristo. Ainda bem que nós estamos falando com Deus. Se Deus precisasse de interpretação, imagine como seria meu professor Wagner. Meu filho, você morou pedindo a salvação? Aí o Evangelho entrou no coração dessa criatura que era essa pessoa que estava do seu lado. Ele era até feio, agora ficou bonito, olha o que eu fiz na vida dele. Agora você está reclamando porque ele vai na igreja? Agora você está reclamando porque ele serve ao Senhor? Mas Deus, tem que ser tudo na medida certa. E será que nós estamos fazendo as coisas na medida certa? Será que você está fazendo as coisas na medida certa? Será que você que está me vendo pela internet está fazendo as coisas na medida certa? Será que você que veio aqui nessa noite, você pode colocar a cabeça no seu travesseiro e dizer, puxa, estou fazendo o melhor para o meu Deus? Será que só eu aqui me sinto incomodado com o que Deus tem para a minha vida e com o que eu estou fazendo para o Senhor? Eu dizia esses dias, Priscila, eu não estou aguentando ver a igreja no estado que ela está. Deus tem tanta coisa para nós, Deus tem tanta coisa para esta igreja, não é possível. Não é possível. Eu marquei aqui uma observação e a frase é: não
entendo. Não entendo. Deixa eu dizer para você algo. Jesus quer te encher completamente. Jesus quer te encher completamente. Olha para essa pessoa que está do lado dela e diz para ela: Jesus quer te encher completamente. Vocês que estão na galeria, Jesus quer encher vocês completamente. Você que está me assistindo em casa, Jesus quer te encher completamente. Walter, Jesus quer te encher completamente. Preencher todos os espaços. Preencher todos os espaços da sua vida. Ele não quer dividir nada. Ele não quer dividir com ninguém. Ele quer ser o primeiro, o único dentro do teu coração. Meu irmão, em nome de Jesus, priorize Cristo. Nesses dias, na terça-feira, eu fiquei muito feliz. Fui para um monte com 11 pastores, 11 ministros. De manhã, saímos daqui, fomos para um monte. E entre eles, esses pastores, tem um desses irmãos que Deus lhe deu uma situação muito abençoada, mas muito abençoada, com dezenas de negócios, de empresas. E ele estava no monte conosco, deu 9, 10 horas, e nós estávamos ali chorando na presença de Deus. E eu vi esse homem pegar o telefone e dizer o seguinte, ligar para alguém: olha, cancela todos os meus compromissos, porque hoje estou na presença de Jesus. Ah, pastor, mas ele podia. É claro que ele podia fazer. Mas eu estou dizendo das coisas que você pode fazer. De quando você pode estar e você não está. Porque o teu coração está cheio das coisas desse mundo. Meu irmão, vamos priorizar o que é eterno em nossas vidas. Vamos priorizar aquilo que realmente vale a pena. Abra mão das suas vontades. Abra mão, sim, dos seus projetos. Coloque Deus na frente e você vai ver as coisas acontecendo na tua vida. Talvez isso seja saudosismo, mas eu creio nisso. Terceira verdade desse texto. Quando Jesus está diante daqueles homens, seus discípulos, ele está dizendo: olha, eu quero devolver a verdadeira alegria em vossos corações. A religião oprimia aqueles homens. A festa sem o vinho, ela perderia o seu sentido. Talvez você está aqui nesta noite e tenha a sensação, e parece que muita coisa perdeu o seu sentido, inclusive a vida para você. Talvez você está aqui nessa noite e você tenha encontrado dificuldade até mesmo para enxergar o amanhã. Jesus quer devolver alegria para o teu coração. Jesus quer devolver alegria para o teu coração. Pastor, mas como eu posso conseguir isto? De que forma eu consigo isto? Aonde está esta alegria? Meu irmão, quando Jesus na cruz do Calvário, ele morre pelos meus e os teus pecados. Quando Jesus na cruz do Calvário morre pelo pecado da humanidade. Naquele momento, ao dizer, está consumado, ele está dizendo, está aqui. Eu devolvo a possibilidade da alegria para toda a humanidade. Eu devolvo a possibilidade da salvação a toda a humanidade. Eu devolvo a possibilidade da vida eterna a toda a humanidade. Eu devolvo. Está aqui, está aqui. E a partir daquele momento, o homem poderia sim ter o direito de se tornar alguém feliz.
ter uma paz que o mundo não pode tirar. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 22. Assim também agora vós tendes tristeza, porque eu morri. Mas outra vez vou morrer, porque outra vez vós vereis. E o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Quando Jesus ressuscita, quando Jesus volta e aparece para os seus discípulos, eles recebem uma alegria que ninguém poderia tirar. É isso que o Senhor quer fazer na tua vida, te encher de uma alegria proveniente da cruz, que o mundo não pode tirar, que o mundo, o homem não pode tirar. E por último, Jesus quer, esse texto me ensina, que precisamos compartilhar esta celebração, que agora faz parte de nossas vidas. Quando esses homens enchem aquelas talhas de água, 6 talhas, aí poderíamos criar um monte de história, né? 6 talhas, número do homem, fazer contas loucas aqui que muitos fazem. Mas o fato é que, quando aquelas talhas estão cheias, Jesus vai dizer agora o seguinte, Dulcinea: sirva agora. O que está dentro dela, sirva, que todos vão provar que é muito melhor do que estava lá. Se você recebeu Jesus no seu coração, sirva para outras pessoas. As pessoas vão perceber que é muito melhor do que estava aí dentro, do que aquilo que estava aí dentro, do que aquilo que fazia parte da sua vida. Sirva Jesus. Sirva Jesus, Rose. Sirva Jesus. Sirva Jesus. Sirva a vida que você recebeu. Todos nós aqui temos Cristo. E a vontade dele é encher você completamente. Encher você completamente. Meus irmãos, essa é a proposta do Evangelho. Uma nova vida. Aceite esta nova vida. Compartilhe esta nova vida. Compartilhe o que você recebeu. Seja muito abençoado.